pessoal, voltamos, com mais um vídeo falando sobre o problema da partilha dos camelos. Eu propus esse problema na aula anterior e aí alguns alunos me procuraram na sala de aula virtual tentando entender o porquê, como o Beremis percebeu que iam sobrar dois camelos. Alguns inclusive comentaram lá qual a opinião deles, por que ele achou, muita gente comentou inclusive que o problema estava pelo simples fato da divisão não ter sido exata, e na realidade não é somente isso. Então, por conta disso eu resolvi fazer um outro vídeo, para explicar qual foi o raciocínio de Beremis, tá bom? Então, antes de eu mostrar o porquê, como que Beremis percebeu que iam sobrar dois camelos, vamos relembrar um problema, para caso alguém não tenha acompanhado outro vídeo, então vamos relembrar o problema dos camelos e depois eu tento explicar o porquê, qual foi o raciocínio de Beremis. Bom, o problema diz o seguinte: haviam 35 camelos que deveriam ser repartidos entre 3 irmãos. Eu vou colocar aqui da seguinte forma: primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, tá? O pai havia deixado esses 35 camelos e eles deveriam ser partilhados da seguinte forma: o primeiro irmão tinha direito à metade dos camelos, o segundo irmão tinha direito à terça parte dos camelos e o terceiro irmão tinha direito à nona parte. E o problema foi provocado pelo fato de que, se você pegar e calcular um meio de 35, que era a quantidade de camelos, dá 17 camelos e meio. Se você calcular um terço de 35, dá em torno de 11,6 camelos, o que não é possível, E se você calcular um nono de 35, dá em torno de 3,8 camelos aproximadamente, E aí eles estavam discutindo justamente por conta disso, Ninguém queria sair perdendo. Aí Beremis apareceu e pegou o camelo que ele tinha, que na realidade não era nem dele, era do companheiro de viagem, e acrescentou esses 35 camelos, obviamente passando a ser 36. E aí, se nós calcularmos um meio de 36, dá 18, um terço de 36 dá 12, e um nono de 36 dá 4. Então todo mundo ficou contente, 18, 12 e 4, mais do que eles tinham direito, todo mundo saiu feliz. No entanto, se a gente somar o 18 mais o 12 mais o 4, dá um total de 34, sobrando dois camelos, Então sobraram dois camelos. E aí Beremis recuperou o camelo do amigo e ficou com o camelo para ele, E aí, no final do vídeo anterior, eu até convidei vocês a pensarem, qual foi o raciocínio de Beremis, como ele percebeu que iam sobrar dois camelos, Como eu comentei agora há pouco, algumas pessoas acharam que isso aconteceu pelo simples fato de a divisão não ter dado exata, Até porque a gente não pode, por exemplo, aqui partir um camelo ao meio. No entanto, se ao invés de camelo fosse uma outra situação, por exemplo, sacos de alimentos, em que de fato poderiam ser repartidos ao meio, ainda assim ia dar confusão, tá? Outra coisa, mesmo que o pai tivesse deixado 36 camelos, Beremis não tivesse envolvido na história e o pai tivesse deixado 36 camelos, quando eles fizessem a conta, daria exata, só que de qualquer forma iam sobrar dois camelos. Então no final eles iam discutir de qualquer forma para saber como repartir esses dois camelos entre eles, Então a confusão estava feita de qualquer forma. Na realidade, o que acontece é o seguinte, o que foi que Beremis percebeu? Toda vez que você quer repartir alguma coisa de modo que não sobre nada e que não falte nada também, a soma dessas frações tem que dar a unidade. Então o problema na realidade está aqui, nessas frações, tá bom? Então, como eu disse, a soma dessas frações tem que dar 1, ou se você preferir 100%, 1 e 100% é a mesma coisa. E aí Beremis percebeu o seguinte, se ele somar um meio com um terço com um nono,
veja o que vai acontecer. Vamos somar essas três frações. Inicialmente a gente tira o MMC, né? O MMC entre 2, 3 e 9, você pode fazer a continha aí, ver que dá 18. 18 dividido por 2 dá 9, vezes 1, 9. 18 dividido por 3 dá 6, 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 9 dá 2, 2 vezes 1, 2. E aí a gente soma, né? 9 mais 6 dá 15, 15 com 2, 17. No entanto, isso daqui é menor do que 1. Então foi isso que Bernoulli percebeu, que a soma dessas frações era menor que 1. Isso significa dizer que ia sobrar alguma coisa, né? Para ficar ainda mais claro, por que ele percebeu que iam sobrar 2 camelos, a fração 17/18, ela é equivalente, né, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, ela é equivalente à fração 34/36. Né? Então significa dizer que se fossem 36 camelos, os irmãos iriam repartir 34, consequentemente sobrando 2. Tá? Eu vou ilustrar melhor o que eu estou falando em outras situações e aí talvez vocês compreendam melhor. Tá? O que eu estou tentando explicar é o seguinte: para que essa partilha saísse perfeita, a soma dessas três frações teria que dar 1. Tá? Eu vou dar um outro exemplo e aí vocês vão ver que realmente se a soma não der 1, não funciona. Ó. Por exemplo, se ao invés de 1/2, 1/3 e 1/9, eu tivesse o seguinte, ó, 1/2, deixa eu ver o que mais, 1/4 e 1/5. Tá? Se você preferir pensar na forma de porcentagem, ó, 1/2 é a mesma coisa que 50%, 1/4 é a mesma coisa que 25%, 1/5 é a mesma coisa que 20%. Se você somar isso daqui, dá 95%, que é menor que 100%. Portanto, a soma dessas frações é menor do que 1. Se você fizer com essas frações aqui, também vai faltar alguma coisa. Quer ver um exemplo? Vamos supor que nós tivéssemos 60 camelos. 60 camelos. Como aqui foi menor que 1, vai sobrar da mesma forma. Ó. A metade de 60, né, 1/2 de 60, dá 30. 1/4 de 60 dá 15. 1/5 de 60 dá 12. E aí se nós somarmos, né, 30 mais 15 mais 12, né, se a gente somar aqui, ó, 30 mais 15 dá 45, 45 mais 12 dá 57. Então dessa vez sobrariam 3 camelos. Tá? Agora, e se passasse de 100%? Tá? Se essa soma aqui fosse maior que 1. Por exemplo, se fosse 1/2, 1/3 e 1/5. Tá? Eu vou mostrar que essa soma aqui é maior que 1 e aí vocês vão ver que ao invés de sobrar, vai faltar. Né? Deixa eu mostrar primeiro por que é maior que 1. Bom, o MMC aqui dá 2 vezes dá 30. Né? 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 1, 10. 30 por 5 dá 6. Vezes 1, 6. Isso daqui dá 31. 31 30avos, que é maior que 1. Então, se eu fizer a conta com mesmo 60 camelos, aí você vai ver que dessa vez, ao invés de sobrar, vai faltar. Vamos conferir. 1/2 de 60, como nós já vimos ali, dá 30. 1/3 de 60 dá 20. E 1/5 de 60 dá 12. Se nós somarmos, 30 mais 20, 50, mais 12, 62. E aí dessa vez, ao invés de sobrar, faltaram 2 camelos. Perceberam? Então esse foi o problema. Tá?
toda vez que você quer partilhar alguma coisa, a soma das frações tem que dar 1. Como o Berens percebeu que era menor que 1, aí ele teve certeza que ia faltar alguma coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.